consciência é aquela que corrige. Ok, eu vou. É boa consciência aquela que corrige, que castiga os pecados passados e se guarda de incorrer no que mereça castigo. Sentirá o pecado, mas não consentirá nele. E se o pensamento a mancha, a razão a levará, a lavará e a purificará. Ele está falando de correção de pecados passados, mas assim, a linguagem dele é monástica, né? Ele é um monge e os monges fazem muitas penitências. É claro que nós todos temos que fazer penitência. Jesus falou isso, né? É bom para a gente, é importante para a gente, mas não é com a mesma visão que um monge faz, né? E também ele fala que, sim, a gente pode sentir o pecado, mas isso não quer dizer que a gente vá consentir. Isso a gente já falou. Consciência reta é aquela que tem amargo desgosto por seus próprios pecados e não consente nos alheios, não deixa tranquilo o pecador, dissimulando-lhes dissimulando-lhe os pecados, como se não os visse. Ao contrário, corrige-lhe, ainda que sem atacá-lo jamais de maneira furiosa ou brutal. O que ele está falando aqui, gente, é da correção fraterna, né? Se eu vejo o meu irmão cometendo um pecado na minha frente, eu deveria corrigi-lo, né? Isso é muito difícil. Meu cachorro. Isso é muito difícil acontecer hoje em dia, tá? As pessoas padecem de um mal chamado respeito humano, ou seja, elas não têm coragem de corrigir o pecado do outro, é, mesmo que veja o pecado na sua frente, né? Elas não corrigem. Assim, é uma coisa que até os padres em geral não fazem, né? A pessoa está ali caindo, né, no precipício e ninguém fala nada. É, eu vou para o purgatório, mas por esse pecado eu não vou. O meu pecado é o contrário. O meu pecado não, eu corrijo. Isso é visto com muito maus olhos numa paróquia. As pessoas não gostam de serem corrigidas, mesmo que você não faça publicamente, elas dão a saber a paróquia inteira, né? Porque elas falam para todo mundo o que você fez, todo mundo fica sabendo, todo mundo fica com raiva de você e contra você, né? Isso é terrível, é terrível. Ninguém quer ser corrigido e ninguém gosta de ser corrigido e ninguém deixa o outro que vai corrigir sozinho lá, né? Aí todo mundo vai ficar sabendo. É horrível. Mas Jesus fala da correção fraterna, né? E aqui nós temos um santo doutor da igreja também falando disso. A boa consciência é tranquila, aprazível para com todos, graciosa com o amigo, paciente com o inimigo, a ninguém se faz odiosa. Antes é benévola com seus semelhantes, lhes é pródiga o quanto pode. É, Agora eu vou, peraí, agora aqui embaixo, vamos para outra página, vamos aqui, estamos aqui agora. Tais são as virtudes com as quais se edifica a casa da alma. O inimigo, segundo o seu costume, apresentar-se-á na casa para roubá-la, destruir e matar. Se esse inimigo vem, e que não é outro senão o orgulho do coração, o apetite do louvor humano ou qualquer outro desejo desordenado, é necessário que a santa cólera, como um cão que guarda um tesouro, se desperte, ladre, lhe morda, o mate. Que se atire sobre os ladrões sem comiseração, que não deixe entrar ninguém, mas que grite com força, a fim de que todos os habitantes que dentro estejam tomem as armas e se prestem a rechaçá-los. Eu vou parar só um instantinho. Olha que interessante, né? Ele não está falando aqui do inimigo da alma ser o demônio, né? Ele está falando daqui do orgulho do coração, o apetite do louvor humano ou qualquer outro desejo desordenado. Ele está falando daquilo que a gente falou 1 milhão de vezes, que o maior inimigo
da nossa alma somos nós mesmos. Por quê? Porque pelo pecado original nós temos a concupiscência, as três concupiscências, e nós estamos sempre inclinados ao pecado. E o que, que ele está falando é que nessa hora, né, a santa cólera, ou seja, que eu tenha a santa ira dentro de mim mesma contra mim mesma para que eu combata a mim mesma, né? Então ele continua: qualquer que seja, estamos aqui, ó, qualquer que seja a forma em que o vício tente prejudicar, secreta ou abertamente, que a santa cólera o rechace, o afaste, para que a consciência esteja em segurança. E a consciência estará segura e tranquila quando não possa ser acusada nem de negligente para o bem, nem de presunção para o mal. Olha isso é super sério, hein? Eu não posso nem ser negligente para o bem, nem ter presunção para o mal. A consciência pura e boa é a que não pode acusar-se justamente do pecado passado e que não se deleita injustamente no pecado presente. Ou seja, a pessoa sabe que ela está pura, né? Que ela, o passado ela já resolveu e o presente ela está resolvendo tanto quanto ela, né, está se esforçando para resolver. Consciência pura. Desculpa, gente. Aqui, agora estamos aqui. Aqui, ó. Consciência pura é aquela a qual Deus não imputa nem seus pecados, porque não os cometeu, nem os alheios, porque não os aprovou. Olha isso, hein? Ser conivente, ser silencioso com o pecado do outro é pecado, tá? Aqui não é repreensível nem de orgulho, porque se manteve sempre humilde, nem de negligência, porque em nada prejudicou a verdade de Deus, nem a salvação do próximo. Ou seja, nem eu posso fazer o outro pecar, nem eu posso ver um pecado na minha frente e fingir que eu não estou vendo, que eu estou sendo negligente, né? Ah, não quero me meter nisso, não. E não, pelo amor de Deus. Não quero nem saber, nem me conta, né? Nem quero saber. Isso é complicado, né? Mas a gente tem que também tomar um certo cuidado. Tem vezes que a gente precisa até do conselho de um padre ou de uma outra pessoa para saber se a gente pode fazer a correção fraterna e como é a melhor forma de fazer para que a gente também não peque contra a caridade. Então, meus queridos, esse é o capítulo sobre a inteligência. O próximo capítulo, esse aqui, ele já fala da alma devota, que é um outro pilar. Só que ao invés da gente ir para esse capítulo 9, a gente vai voltar e vai para o capítulo 7, que é justamente o capítulo que vai falar. Não, não é o capítulo 7, é o capítulo 6, que é o capítulo que vai falar do espírito reto, tá? A gente vai voltar atrás. Só que agora, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o mundo, porque a gente falou algumas questões aqui que vai dar para fazer esse link e vai ser super importante falar sobre o mundo, que é uma das causas do nosso combate também. Então, agora eu encerro, e aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vamos abrir para as perguntas. Eu vou só pegar uma aguinha para mim. Espera só um minuto. Pronto. Perguntas. Oi. Não, é que teve uma hora que você comentou sobre pecar contra a caridade. Eu não entendi o que que é isso. Pecar contra a caridade. Agora, quando eu falei É, da. quando você comentou. Porque, por exemplo,
se eu não souber corrigir uma pessoa com caridade, eu posso pecar contra a caridade. Eu tenho que falar de uma forma delicada, mansa, de uma forma que a pessoa não se sinta aviltada com aquilo que eu vou falar, entendeu? Então, às vezes é algum tipo de pecado grave que eu estou vendo na minha frente, e aí é bom eu tomar o conselho de um sacerdote ou de uma pessoa, né, que esteja um pouco mais, que tenha mais progresso na vida espiritual do que eu, e falar assim, ah, eu estou vendo acontecer na minha paróquia tal e tal coisa, como que eu faço para falar com essa pessoa? Entende? Porque eu já fiz isso várias vezes, já pedi conselhos para padres do que eu faço com determinada situação. Algumas situações, os padres aconselham a não fazer a correção fraterna. Aí eu não estou em pecado. Por quê? Porque eu fui me aconselhar com o sacerdote, ele falou: não faça nada. É uma situação complexa, pode deixar que eu faço. Ou então, não, deixa, reza pela pessoa e não vai fazer nada, né? Ou então é alguma coisa que é tão é uma coisa boba que eu posso fazer naquela hora, né? E aí eu vou lá e faço, né? Então a gente tem que sempre rezar antes, né? Pedir para Deus nos dar clareza. E às vezes a gente é mal compreendido também. Isso acontece, né? Isso não quer dizer que eu não vou fazer a correção fraterna. Às vezes a pessoa não entende e ela acha que eu estou fazendo, né? E eu estou falando não sei o quê, e aí a pessoa não gostou. Ué, mas a intenção com que eu fiz foi fazer uma correção fraterna, né? A minha consciência, ela tá. Aí eu acabo de fazer uma correção fraterna, a pessoa não gostou e cria uma confusão. Mas perante Deus, ele sabe que eu fiz com a intenção de fazer correção fraterna e não de fazer uma confusão, uma fofoca, entendeu? Por quê? Porque, assim, é, é um limite muito, né, muito tênue aí da história. Porque, assim, eu tenho que tomar cuidado para não fazer coisas, porque aquilo está me incomodando, aí isso está me incomodando. Aí é complicado, porque eu não estou fazendo correção fraterna, né? Eu não estou conseguindo lidar com um incômodo e eu não estou sabendo me mortificar. Isso é uma coisa. Então eu estou errada, eu tenho que ficar calada e me mortificar com aquilo que a pessoa está fazendo que está me deixando irritada, mas isso é um problema meu. A outra coisa é a pessoa fazer uma coisa que é uma coisa que não é aceitável dentro da igreja. Ela está fazendo uma coisa contra a igreja, né? Ela está fazendo um pecado ali público contra a igreja, ou contra uma outra pessoa. Aí eu posso, aí eu vou fazer correção fraterna, entende? Nunca pode ser porque a pessoa está me incomodando. A pessoa está me incomodando. Por exemplo, barulho dentro da igreja. É uma coisa que incomoda qualquer pessoa que queira rezar. Mas é uma coisa minha? É uma coisa minha. Mas também é uma coisa da pessoa. Por quê? Porque se eu estou dentro da igreja, eu estou ali para rezar. E aquela pessoa não está me deixando rezar. Isso, posso falar, Flávia? Pode. Você falou é pura verdade, por exemplo. Às vezes eu tô, né, fazendo meu terço, mas tem outras pessoas fazendo terço também, né? E aí tem gente que faz o terço, parece que tá cochichando, né? É, Isso, isso me incomoda, mas o problema é meu e não da pessoa, isso, né? isso. E não da pessoa. Exatamente. Mas, Aí por no exemplo, eu estou caso, dentro da igreja, a pessoa está rezando assim e está me incomodando, isso é um problema meu. Mas eu estou dentro da igreja, a pessoa está falando sobre rifa, né? Super alto. Aí então a gente vai conversando. Não, pera lá, aquele não é um lugar para conversar. Então eu tenho duas atitudes. Ou eu vou falar com a pessoa para ela por caridade, né, me deixar rezar, ou eu saio da igreja e vou rezar lá fora, que em geral por exemplo, faço isso, né? Porque não adianta. Mas na verdade
aquela pessoa está cometendo um pecado contra a caridade, viu, Vanessa? Por quê? Porque ela tá fazendo uma coisa errada. Ela não tem que conversar dentro da igreja. A igreja não é um lugar para conversar, gente. É um lugar para rezar, né? Ah, mas o Santíssimo está ali. E daí? A igreja é um lugar para rezar. A igreja é igreja. Você vai conversar né? Se você tiver num tribunal e falando enquanto o juiz está lendo lá um negócio, cara, vão te mandar calar a boca, porque você não está prestando atenção, você está incomodando, você não está deixando o juiz ler o negócio. Mas na Igreja Católica, como tudo é, né, a casa da mãe Joana, todo mundo fala e não tem Se problema não for nenhum. preso por perturbação, né? É verdade, exatamente. Mas na igreja não tem problema. Por exemplo, uma pessoa entra dentro da igreja com uma roupa super imoral. Imoral, tem pessoas que entram na igreja com roupas imorais. Ela está cometendo um pecado contra a caridade. Por quê? Porque ela vai fazer algum homem olhar para ela e pecar, cara. A chance que ela tem de fazer alguém cometer um pecado mortal é imensa, enorme, gigantesca. Eu já fui várias vezes falar com pessoas por causa disso. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas não tem como. É uma coisa impressionante. Por exemplo, outro dia tinha uma moça, ela estava dentro da igreja. Aí ela foi falar com o padre. O seio dela estava todo de fora, todo. Não é assim, ai, Flávia, você parece uma pudica, você não pode ver. Não, não é isso, gente. É o, é o peito da pessoa todo de fora. Eu tenho peito. Eu sou mulher, eu sei o que é peito de fora. Aí eu peguei o meu véu e perguntei para ela: você se incomoda de eu botar o véu em cima do seu vestido para cobrir o seu peito? Aí ela falou: não. E ela foi falar com o padre com o meu véu em cima do peito dela. Porque, cara, você vai falar com um padre, você vai com o seu peito de fora? Não dá, né, gente? Isso é pecado contra a caridade. Não, não só compare, né, Flávia? É falta modéstia, né? É, De a um modo gente É, tem muito geral, né? esse problema na igreja, principalmente de gente que não costuma frequentar a igreja, né? Por exemplo, pessoal Isso, que vem de batizado, que é convidado. Tanto isso. que ultimamente a gente está tentando colocar os convidados no na segunda cadeira, para não ficar tão na frente do padre, porque esse pessoal realmente não tem noção, sabe? Aí mas é difícil assim a gente conversar com essas pessoas que não são dali, que não podem frequentar o ambiente assim. Não, mas exatamente. aí é isso que a Flávia falou. Mas Mas ninguém tem vai gente de num dentro juiz da igreja que também vai de alto, assim, tá? né? Nenhum advogado vai no juiz de bermuda e regata. Mas Mas as aí pessoas vão para sabem a como missa se assim. vestir, né? Aí eles sabem como se vestir, É. né? Mas para ir na igreja é Olha, meu uma corpo, vez, minhas regras. então, uma moça tinha acabado de assistir a missa, era a missa de semana, e ela estava com um vestido realmente assim, gente, pelo amor de Deus, é ultra colado no corpo, num grau assim que, sabe, não dá. Aí eu chamei, olha, eu expliquei para ela o que era a missa, eu expliquei para ela o que era o padre, o que é Deus, o que é isso. Foi uma catequese, sabia? Eu fiquei falando muito. Até no final falar para ela assim, não venha mais assim. Você agora ia confessar com o padre, por exemplo. Aí você ia, olha como você vai ficar na frente de um sacerdote. E ela virou para mim e falou assim: mas eu não estou com essa intenção. Eu falei: eu sei, meu bem, que você não está com essa intenção, mas a próxima vez que você vier para a igreja, você tem que olhar para você, né? Você tem que olhar para você no espelho, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode vir assim. Bom, deu uma confusão que não tem tamanho, porque a pessoa. Aí foi falar para o padre, que foi falar não sei para quem, a igreja inteira ficou sabendo e não sei o quê. E o padre veio me perguntar. Eu falei, sim, eu falei. Mas como foi que eu falei? Eu bati na cara dela, eu gritei na cara dela. Eu fiquei horas conversando com ela. Até no final ela não gostar, mas olha só, não é uma questão de gostar ou não gostar, a questão é, você está dentro da igreja, entendeu? É, sinto muito, né? Se você for para um terreiro de macumba, cara, tem um monte de ritual lá. Se você for para um centro espírita, tem ritual lá. Se você for, os protestantes, eles não têm o Santíssimo Sacramento e eles se vestem melhores do que um monte de católico. Não dá, não dá. Eu não consigo. Eu passo mal quando eu vejo, passo mal, literalmente.
porque eu sei, eu sou mulher, eu fui uma grande pecadora, eu sou uma pecadora perdoada, e eu sei o que é você colocar uma roupa assim, porque é para que as pessoas olhem, entendeu? E se a pessoa já não está mais nem aí, isso é problema dela, mas as pessoas vão olhar, sabe? E eu não, olha, uma vez aconteceu assim, um monte de catequistas, chegou uma menina com uma saia super curta. Todas falaram: ai meu Deus, olha essa garota agora chegando com essa saia super curta. Será que ela vai comungar? Aí eu falei: por que não fala com ela? Hipocrisia, farisaísmo começa. Ah, não, eu não vou falar. Pois eu fui lá e falei com ela, gente. Por quê? Cara, o máximo que ia acontecer? Ela não ia gostar. O mínimo que ia acontecer foi o que aconteceu. A garota não levantou do banco. Ela ficou colada no banco porque ela não podia se levantar do banco. Porque ela sabia que a saia dela não estava conveniente para a igreja. Gente, eu não vou ser conivente com isso. Eu não vou fingir que eu não estou vendo. E eu não vou num grupo de mulheres que todas viram fingir assim: ah, não, eu não quero. Ih, eu não quero nem. Não, eu não vou falar nada. Mas eu fui falar com ela. E eu falei com ela com a maior das gentilezas do mundo. Perguntei se ela ia comungar, se ela ia confessar, e expliquei para ela. Aí ela falou assim: é verdade, essa saia, quando eu ando, ela vai subindo. Eu falei: pois é, quando você levantar, se você for comungar, ela vai subir. Ela falou: é. E aí ela falou: tá bom. Ela ficou sentada, colada no banco da igreja, sabe? Então, assim, a gente corre risco das pessoas ficarem com raiva, mas escuta, Jesus, quando foi falar da cruz, quando foi falar, né, que as pessoas iam comer a carne dele, teve um monte de gente que foi embora. E ele perguntou: oi, vocês querem ir também? Não é para agradar. Eu não estou na igreja católica para ser amiga das pessoas e agradar as pessoas. Eu também não estou lá para que as pessoas falem para mim assim: poxa, que legal, ai, vai na minha casa no meu aniversário. Não é isso. Eu não sou católica para isso, para fazer parte de grupo e fingir que eu não estou vendo. Eu estou vendo que a minha irmã, ela vai fazer as pessoas pecarem e eu vou cuidar da alma dela, porque no meu juízo, Jesus vai olhar para mim e falou assim: e aquela sua irmã que entrou lá? Você viu? E você falou com um monte de gente assim: ai, não quero nem saber. Vou pegar um purgatório por causa disso. Para quê? Eu não amo meu irmão? Isso é falta de amor ao próximo. Isso é falta de amor ao próximo. Se o próximo ficar com raiva de mim, não posso fazer nada. Aí eu vou rezar pela conversão do próximo. Mas a minha parte eu fiz. Já aconteceram N problemas comigo. Eu não vou deixar de falar. Eu já falei para as pessoas, eu já falei assim, cara, é preciso que o bispo me mande uma carta interventora falando: Flávia, você tem que calar a sua boca daqui por diante na hora que entrar uma pessoa com uma roupa imoral na igreja. Na hora que não sei o quê, eu não vou. Não, não dá, cara. Porque. Flavinha, Flavinha, Oi. eu preciso ir agora, tá? Tá bom. Tá Não, mas a bom? gente acabou e esse Ai, assunto já foi. A gente pode terminar agora mesmo, tá? Ah, por mim, É tudo só bem. para a gente também saber que amar o próximo é, algumas vezes, corrigir o próximo, ainda que o próximo vá detestar a gente. Mas muita gente você detestou Jesus, né? já falou isso, veio outra coisa também, é que as pessoas esqueceram que caridade é amor. A palavra caridade significa amor, É, né? E não é sentimento, não, tá? A caridade é isso. Você vê o outro errado e você fala: meu Deus, vai dar ruim. Aí você vai lá e corrige, né? Tá bom, meu bem, fica com Deus, todo mundo. Vamos só acabar fazendo uma oraçãozinha para Nossa Senhora, pedindo para ela que a gente tenha coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem de passar por cima do respeito humano. Respeito humano é quando eu respeito a pessoa humana e não respeito o direito de Deus de ser defendido. Isso é um pecado. A gente vai estudar sobre isso. É um pecado grave, né? Não defender Deus. E pedir para ela, né, que a gente não tenha respeito humano, que é um pecado, é o pecado da omissão, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor Maria, é cheia de graça, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, o fruto do Jesus. vosso ventre, Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de rogai Deus, por nós, rogai por nós, pecadores, Santa agora e na Maria, hora da nossa morte. Amém. Rogai por Amém. nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a todos, tá? Van, se você puder postar, eu agradeço, tá? Vou postar. Tá bom. Tchau, tchau. Salve Maria. Salve Maria. Tchau, tchau. 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 Até já estava online.